Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Mas e aí, como vocês passaram da semana que passou, né, para cá, até hoje? Conseguiram fazer as atividades? Estão acompanhando as aulas? Muito bem, espero que esteja dando tudo certo. Nessa semana agora, né, nessas aulas, nós vamos falar sobre os temas trabalhados, né, desenvolvidos na semana anterior. E quem é que está lembrado aí o que foi que nós trabalhamos na semana passada? Estão ligadinhos? Então, vamos lá, livrinho na mão. Vamos retomar aí o nosso tema, a composição do ar, e entre as páginas 30 e 40 do nosso livro. Vamos lá? Então, nós estamos falando sobre a atmosfera. Aí, logo no início, né, nós vimos as nossas questões, que talvez sim, talvez não, foram respondidas, né? De que é formado o ar, vocês já compreenderam de que é formado o ar? Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da temperatura da superfície da Terra? Nós também falamos, né, em efeito estufa. Que fenômenos naturais e atividades humanas podem alterar a composição do ar? Que problemas isso pode causar e o que devemos fazer a respeito? O que causa a destruição da camada de ozônio e como os seres vivos são afetados por esse processo? E como podemos preservar a camada de ozônio? Sobre tudo isso nós falamos, né? Vou só contextualizar essas questões para vocês. Nós vimos que o ar é um dos importantes, um dos componentes, né, importantes, de extrema importância para a sobrevivência na Terra. Nele estão presentes, né, o gás carbônico, que é necessário para a fotossíntese, e o gás oxigênio, que é necessário para a respiração de muitos seres vivos. A atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, ela mantém a temperatura da superfície do planeta adequada à vida, além de filtrar os raios solares. Então, vamos conhecer melhor cada uma dessas camadas. Mas antes, vamos responder essas perguntas aí. De que o ar é formado? De que é formado o ar? Já vou mostrar as respostas aí para vocês. Mas eu sei que vocês já descobriram, né? A essas alturas, vocês já têm um bom conhecimento. Então, o ar é uma mistura de gases, né, que é nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água, entre outros. A primeira pergunta. A segunda foi, vocês podem estar acompanhando pelo nosso livro. Qual é a importância do efeito estufa para a manutenção da temperatura da superfície da Terra? O efeito estufa mantém a temperatura média da superfície do planeta em torno de 15 graus Celsius, compatível com a vida, como a conhecemos. Então, é importante o efeito estufa? Claro, é fundamental. É ele que mantém a temperatura do planeta, essa temperatura média, que é o suficiente para que haja vida. A terceira pergunta foi: que fenômenos naturais e atividades humanas podem alterar a composição do ar? E seguido de outra pergunta, né? Que problemas isso pode causar? E o que devemos fazer a respeito? Então, a respiração e a combustão consomem gás oxigênio do ar e produzem gás carbônico, enquanto a fotossíntese realiza o processo contrário. Então, ela utiliza o gás carbônico, não é? Ele retira o gás carbônico do ar e libera o gás oxigênio. O ar também tem sua composição alterada pela emissão de gases e materiais particulados dos vulcões, quedas de asteroides, entre outros fenômenos naturais. Mas aí também vem os fenômenos, né, os atos, né, as atitudes humanas. A queima de combustíveis, de lixo e atividades industriais produzem compostos que poluem o ar e alteram sua composição. O aumento da concentração de gás carbônico intensifica o efeito estufa, resultando em alterações climáticas. Há muitas medidas, né, para amenizar a poluição atmosférica, entre elas, normas para controlar a emissão de gases que aumentam o efeito estufa, além do reflorestamento de áreas degradadas, controle das queimadas, né, em lavouras, pastagens e florestas, preservação de florestas, transporte coletivo de qualidade. Isso tudo é o que a gente pode fazer, né? O que pode ser feito. A última pergunta foi o que causa a destruição da camada de ozônio e como os seres vivos são afetados por esse processo. Como podemos preservar a camada de ozônio? Em resposta, a camada de ozônio é destruída principalmente pelos clorofluorcarbonos,
que é CF6, usados na produção de refrigeradores e de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. A destruição da camada de ozônio aumenta a incidência de raios ultravioleta do Sol sobre a superfície da Terra, deixando os seres vivos mais expostos aos efeitos nocivos desses raios e sujeitos a doenças como câncer de pele e catarata. O governo pode, por exemplo, planejar a substituição das substâncias nocivas à camada do ozônio por outras e adotar políticas de incentivo à substituição de equipamentos de refrigeração antigos. Os cidadãos devem ficar atentos ao destino de aparelhos antigos com CF6. Ao consertar um desses aparelhos, é preciso ter certeza de que a empresa contratada recolhe o gás em vez de liberá-lo no ambiente. Então, é só responder nas questões iniciais. Mas vamos falar da composição do ar, né? Nós já vimos aí, já falamos em vários gases, né? Que formam a atmosfera. Olha aí. Vamos observar esse gráfico, que ele mostra uma parte dessa composição aí. A partir da imagem, a partir desse disco aí, que é o gráfico de pizza, nós podemos ver qual é o gás mais abundante na atmosfera. Vocês conseguem perceber qual é? Olha aí, o gás nitrogênio, que tem 78% dele. A seguir vem o gás oxigênio, que é 21%. Observe que, mesmo ele sendo muito, é bem menor a quantidade, não é? Então, primeiro é o nitrogênio, seguido do oxigênio. E para os outros gases, restam apenas 1%. O ar também contém uma proporção menor de gás carbônico e outros gases, além de uma quantidade variável de vapor de água. Falando em gráfico, vamos seguir esse da página 32. Os gráficos são muito comuns em livros, jornais e trabalhos científicos. Eles nos ajudam a visualizar e compreender melhor várias informações. No mundo do trabalho, diversos profissionais leem e compõem gráficos para entender os mais variados tipos de situação, como na economia ou no meio ambiente. Você viu na página anterior um gráfico de setores. Conheça agora outros dois tipos de gráfico, o de colunas e o de linhas. No gráfico de colunas, há duas linhas, uma horizontal, né, que é essa aqui, olha aí, que tem os nomes dos gases, e outra vertical, que é o percentual de gases, chamadas eixos. No eixo horizontal é separado em categorias, no eixo vertical é indicada a quantidade. Então, aqui as categorias e aqui as quantidades. Cada coluna, portanto, indica a quantidade referente a cada categoria. Então, vamos fazer a leitura desse gráfico. O nitrogênio, onde aqui corresponde a 78%. Observe que passa do 70%, fica um pouquinho abaixo do 80%. Então, é a mesma informação do gráfico de pizza que nós acabamos de ver, só que apresentado de outra maneira. Olha aí, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. O gráfico acima é outra apresentação das mesmas porcentagens que apareceram na figura anterior, né, do disco de pizza. No gráfico de linhas, os pontos referentes aos dados são conectados por linhas, ressaltando as mudanças. Espera aí um pouquinho. No exemplo abaixo, nós podemos perceber o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, medida em partes por milhão, né, ppm, nas últimas décadas. Então, observem o gráfico. Concentração de gás carbônico na atmosfera no Observatório de Mauna Loa, nos Estados Unidos. Então, abaixo, né, na horizontal, nós temos os anos, e na vertical, nós temos a concentração de partes por milhão. Então, vamos observar, né, que ele está aumentando. Olha aí, conforme o tempo vai passando, né, da década de 1960 até os anos 2020. Então, ele só aumentou. Gente, nós também falamos sobre o gás oxigênio e a combustão. E entendemos que o oxigênio é fundamental para que haja combustão. Inclusive, né, tem aí aquela perguntinha básica, né, na Lua, é possível acender o fósforo na Lua? Não, porque lá não tem oxigênio, não é? Nós vimos aí os exemplos,
tanto falando de fogões, vimos também o exemplo aí da vela, a transformação química, né, a parafina foi queimada, a vela no início da queima, né, no início da combustão, e ela vai diminuindo o tamanho, uma parte derrete, né, mas não foi toda essa parte que do início, né? Então, quanto mais tempo uma vela permanece acesa, menor ela fica. Mas para onde foi essa parafina? Ela sumiu. Então, nós entendemos que a parafina, né, foi transformada em gás carbônico e vapor de água. Então, quer dizer, a combustão é uma transformação química ou uma reação química. Quando uma substância se transforma em outra, nós damos o nome de transformação química ou reação química. O exemplo do automóvel, que também falamos, né? É preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor para que o carro funcione. E a fumaça que sai do escapamento dos carros é resultado da combustão que ocorre no motor. A energia liberada por combustão também é utilizada nas usinas termoelétricas, né, para produzir energia. Então, nelas, a energia de combustíveis como carvão ou petróleo é utilizada para ferver a água e produzir vapor. Esse vapor é que vai movimentar as turbinas e gerando eletricidade. Olha aí uma usina termoelétrica. Nós também falamos sobre o ciclo do oxigênio. Então, ele circula no ambiente. Ele vem da atmosfera, volta para a atmosfera, né, passa pelos corpos dos seres vivos. Nós vimos que existe um grupo de bactérias, né? As plantas, as algas e certas bactérias, elas realizam a respiração celular aeróbia, ainda realizam a fotossíntese, que na fotossíntese elas vão utilizar o gás carbônico do ar para produzir o seu próprio alimento, né, para a produção de açúcares, usado como fonte de alimento, e assim, com isso, ele libera gás oxigênio no ambiente. O gás oxigênio produzido pelos organismos fotossintetizantes, que são esses que nós já falamos, né, plantas, algas e bactérias, e os próprios organismos são aproveitados também pelos animais e por outros seres vivos, como os fungos. No processo de decomposição, bactérias e fungos obtêm energia a partir de restos orgânicos, né, como pedaços de plantas ou animais mortos. Então, como o oxigênio circula na natureza, né, ele é produzido pela fotossíntese e é consumido pela respiração dos seres vivos na combustão e na decomposição. Isso aí, esse movimento do oxigênio, trata-se do ciclo do oxigênio. Então, no esquema, a gente pode perceber. As setas para baixo é quando absorve o oxigênio. E as setas para cima é quando libera o oxigênio no ar. O gás ozônio também faz, né, essa transformação de oxigênio atmosférico, ozônio, oxigênio atmosférico, é uma troca. Gente, nós também falamos das camadas da atmosfera. Cada camada tem suas características, né, elas são diferenciadas, tanto na sua composição de gases, né, e o que acontece em cada uma delas. Então, nós vamos encontrar diferenças. Observando a imagem, nós já percebemos, assim, quais são essas camadas, né? A primeira camada, que é a que está em contato com a superfície, que é onde nós vivemos, é dela que nós retiramos o oxigênio, né? Para respirar, é a troposfera. Olha aqui a primeira, é a mais próxima da superfície, que corresponde aos primeiros 15 quilômetros. A seguir vem a estratosfera. Na estratosfera é onde fica localizada a camada de ozônio, que é esse gás muito importante também, né, para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Ele é importante porque ele nos protege dos raios nocivos do Sol. Então, ele tem a sua importância. Depois da estratosfera, vem a mesosfera, a terceira camada, de baixo para cima. Depois vem a termosfera, é onde ficam os satélites artificiais, né, que o homem envia ao espaço. E a última é a exosfera. Então, são 5 camadas. Claro que essas camadas a gente não vai conseguir enxergar. Se a gente olhar para o espaço, né, se olhar para a atmosfera, não vamos perceber essas camadas. Mas o homem, né, a ciência
com seus estudos, eles conseguem identificar. Isso aqui facilita também o nosso conhecimento. Nós também falamos do ciclo do carbono, bom, que é um dos gases que forma a atmosfera. O gás carbônico é encontrado naturalmente na atmosfera e faz parte de um ciclo da natureza conhecido como ciclo do carbono. Observe que todos esses gases têm seus ciclos, não é? Então, uma parte do carbono da Terra está nos compostos minerais, como aqueles presentes nas carapaças dos organismos com concha, como as ostras e os caracóis, ou no esqueleto de crustáceos, né, como caranguejos e camarões. Outra parte se encontra ainda na forma de depósitos orgânicos fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Então, de onde vieram, né, de onde veio esse carbono? Essas reservas se originaram de vegetais e outros organismos que foram soterrados durante centenas de milhões de anos. Estiveram sujeitos a grandes pressões das camadas de sedimentos, e essas camadas, essas formas de carbono voltam à atmosfera como gás carbônico, que é principalmente pela queima de combustíveis fósseis. No esquema, a gente entende como acontece o ciclo do carbono. Então, as setinhas para baixo é quando absorve o gás carbônico, através da fotossíntese, pelas algas microscópicas, pelas plantas e também pelos grupos das bactérias, né, das cianobactérias. E de que forma volta? Através da respiração e decomposição, tanto na água quanto na terra, através da combustão. Olha aqui os combustíveis fósseis, né, o carvão mineral. Muito bem. O outro gás que nós vimos no ciclo foi o do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-lo na atmosfera. Um grupo específico de bactérias, que pode ser encontrado nas raízes de certas plantas, é capaz de fazer isso, incorporando nitrogênio em compostos que podem ser usados pelas plantas. Então, esse é o processo chamado de fixação do nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem plantas e, então, pelos outros seres vivos ao longo das cadeias alimentares. Vai passando de um ser vivo para o outro. Quando os animais e plantas morrem, parte dessas substâncias que contêm nitrogênio é transformada pela decomposição em substâncias mais simples, que podem novamente ser usadas pelas plantas. Vamos entender aqui o ciclo do nitrogênio. Está na atmosfera, né? Aqui são as bactérias fixadoras, né, que transformam o gás nitrogênio em compostos nitrogenados. As plantas absorvem compostos nitrogenados do solo, olha aí. O animal se alimenta da planta e, conforme vai morrendo, né, os organismos, ou animais ou plantas, os fungos e bactérias que decompõem, né, os restos desses seres vivos, fazem essa troca com os compostos nitrogenados, devolvendo, né? E aí ele se mantém sempre assim, o ciclo. Nós também falamos da destruição da camada de ozônio. Já falamos anteriormente, né, da importância da camada de ozônio. Os gases, esses aqui são os gases que, segundo eles, né, eles fazem um buraco na camada de ozônio. Olha aqui. E nesses buracos, a incidência de raios ultravioleta na superfície da Terra se intensifica, aumentando, né, o número de casos de câncer de pele, de catarata, que são problemas nos olhos. Vamos lá. Aí também ele mostra a recuperação dessa camada de ozônio, o que é que pode fazer para recuperar essa camada de ozônio, diminuindo, né, a produção desses CF6, que são os gases nocivos que ficam em refrigeradores, né, antigo. No Brasil e em outros países, houve políticas de incentivos à substituição dos equipamentos, né, dos antigos, que eram produzidos com esses gases. Aí os novos já não são mais dessa forma, justamente para diminuir essa produção. Tem os seus substitutos. Olha aí, é necessário também que, quando esse aparelho, né, quando já estiver velho, que for fazer manutenção, é necessário que eles coletem os gases, né, não liberem na atmosfera, tá certo? Então, gente, nessa primeira aula, né, nós ficamos por aqui.
Agora, nós vamos para a nossa atividade, que é na página 49, questões de 5 a 7. Vamos lá? Questões de 5 a 7. Nós faremos agora a quinta questão, a sexta e a sétima questão, vocês farão e tirarão dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então, a questão 5. Os seres vivos, quem depende do gás oxigênio para respirar, estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando gás carbônico na atmosfera. Existe uma troca, né, gente? A gente pega o oxigênio e libera gás carbônico. Que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não acabe? Então, o que é que faz essa troca? Nós acabamos de ver os esquemas aí que representam os ciclos desses gases. E vimos do ciclo do oxigênio. Nós vimos de vários gases, né? Do oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, mas necessariamente com o gás oxigênio, que é esse que nós respiramos, né? O que é que faz essa troca? O que é que acontece para que ele não seja somente absorvido, como ele também seja liberado na atmosfera, né? No ar. Vocês podem me dizer o que é que acontece? É a fotossíntese. Tem os organismos fotossintetizantes, né, que utilizam o gás carbônico para a produção do seu alimento. À medida que eles utilizam o gás carbônico, eles liberam o oxigênio. Então, esse processo aí que acontece, esse fenômeno é a fotossíntese. Quem é que realiza a fotossíntese? As plantas, o que mais? As algas e um grupo de bactérias. Esses 3 grupos aí, eles realizam a fotossíntese. Então, vocês respondem aí na questão 5. A questão 6, em que camada da atmosfera a maior concentração de ozônio? E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Nós acabamos de falar sobre ela, não é? Vocês vão observar aí no livro, onde tem as camadas da atmosfera, vocês vão encontrar qual é essa camada, onde fica a maior concentração de ozônio. E por que essa camada é tão importante para a vida na Terra? E a questão 7, o ar que entra em nossos pulmões, quando inspiramos, né, quando a gente enche o pulmão de ar, contém cerca de 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai quando expiramos contém aproximadamente 16% desse gás. Explique por que existe essa diferença na proporção de oxigênio. Então, vamos lá. Ele entra 21, mas ele não sai 21. Então, lembra que nós acabamos de falar que existe uma troca? O que é que acontece? Por que que ele só sai 16%? Respondam aí, tirei as dúvidas de vocês. E até a próxima aula. Já, né, a gente volta para fazer a nossa última aula semanal, tá bom? Então, tenham um bom dia. Tchau.